Oi pessoal, hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre cicatrização da técnica microblading e também sobre retoques, que eu tenho certeza que é o grande pesadelo da maioria das micropigmentadoras que estão aí me assistindo. Quando a gente começa, principalmente, a trabalhar com isso, a gente tem muita dificuldade, porque a maioria das clientes que voltam para o retoque ou voltam sem praticamente nada de pigmento, ou voltam com aquele pigmento super saturado, escuro, aquele tom chumbado, né? E isso aí causa muita dor de cabeça em todo mundo que trabalha nessa área. Então vamos lá, primeiro de tudo eu vou explicar para vocês qual o processo comum da cicatrização da técnica microblading e também vou dar algumas dicas aí, alguns pontos extras que você pode utilizar para ter melhores resultados quando você realizar a técnica, né? Para que você consiga diminuir a sua taxa de retoques e também para que você tenha melhores resultados, né? Para que você tenha fios finos, fios delicados, assim como a gente gosta e que as nossas clientes gostam também. Então vamos lá. A técnica microblading, na verdade, é uma técnica que tem uma cicatrização muito suave, né? O que eu quero dizer com suave? Quando a gente realiza essa técnica, a gente, através da lâmina, aquela laminazinha que é composta por várias agulhas, a gente causa uma fissura na pele da cliente, a gente causa um cortezinho, um leve ferimento na pele da nossa cliente. Então pensa comigo, existe uma camada correta de aplicação, de implantação desse pigmento. E essa camada, ela se chama derme papilar. Qual que é a camada derme papilar? A gente tem 3 camadas da pele. Na verdade, algumas literaturas falam em 3, outras literaturas falam em 2 camadas da pele, tá? Eu vou trabalhar como se fossem 3. Então, a gente tem a epiderme, que é a camadinha mais superficial da nossa pele. É uma camadinha somente para proteção. A gente tem a segunda camada, que é a camada da derme, e a gente tem a terceira camada, que é chamada de camada adiposa, que é onde a gente tem as células de gordura. Então, voltando à explicação, a gente tem a epiderme, que é a camadinha mais superficial da nossa pele. Então, a epiderme é essa camadinha de proteção, tá? É uma camada muito superficial. Ela equivale a mais ou menos a espessura de uma folha sulfite, aquelas folhas que a gente utiliza para impressão. Então, ela é muito fina. Embaixo dela tem a derme, tá? E a camadinha mais superficial da derme, ela se chama derme papilar, tá? É ali que nós devemos implantar o pigmento. Então, é até ali que essa fissura precisa ir, até a derme papilar. Em outro vídeo, em uma outra aula, eu vou explicar melhor para vocês a respeito das camadas da pele. Mas agora a gente está falando de cicatrização. Então, é só uma explicação mais básica, mais superficial sobre isso. Então, é a derme papilar que é a camada correta de implantação de pigmento e é até ali que essa fissura precisa ir. Então, é extremamente superficial. Por isso que eu digo que o processo de cicatrização da microblading é um processo super suave. Em alguns casos, se a gente realizar a técnica de forma bem adequada e a gente usar um produtinho certo no pós-procedimento, muitas clientes acabam não tendo nem o aparecimento, o surgimento de casquinhas. Quanto menos casquinha a nossa cliente tiver, melhor vai ser o resultado da cicatrização. Então, olha só, a gente realiza o procedimento, tá? E na hora que a gente realiza esse procedimento, vão sair umas gotículas meio transparentes. Eu não sei se você já percebeu isso em algum procedimento. Essas gotículas meio transparentes, é meio amareladinha assim. Essas gotículas, elas são chamadas de exudados. O que são os exudados? É o líquido do nosso sistema linfático, que é o sistema de defesa do nosso corpo, que está entrando em ação naquele local como proteção daquele ferimento, tá?
Esse exudado, quando ele seca na parte superficial da pele, ele vira a famosa casquinha. Então, o ideal é a gente higienizar esse local para não secar esse exudado. Deixar a nossa pele ir cicatrizando de baixo para cima, para que a casquinha em cima seja a mais suave possível. A partir do momento que a pele vai fechando, que essa casquinha se cria bem suavemente, a pele entra em processo de cicatrização. Ela vai ter ali toda uma renovação celular para fechar aquela fissura que a gente realizou ali através da lâmina. Esse processo, ele dura em média de 2 dias. Então, a gente repara que as clientes, na hora que fazem o procedimento, o pigmento tá de uma cor, né? Dá umas 2 horas que ela realizou o procedimento, a sobrancelha, o pigmento já parece estar mais escuro. Por que ele parece estar mais escuro? Porque começa esse processo de cicatrização e esse processo de secar esse exudado que tá ali na superfície da pele, né? Na superfície do ferimento. Então, gente, em uma média de 2 dias, a cliente vai ficar com a sobrancelha muito mais escura do que no momento em que a gente terminou o procedimento. Isso é de extrema importância a gente avisar para nossa cliente, porque acontecia muito comigo que as clientes iam para casa e no dia seguinte me mandavam mensagens desesperadas que a sobrancelha tinha ficado grossa demais, que tinha ficado muito escura. Por quê? Porque eu não tinha esse entendimento de como funciona exatamente o processo de cicatrização e eu não explicava isso para as minhas clientes. Então era uma dúvida que eu tinha com muita frequência. Depois que eu comecei a explicar para elas, elas começaram a se sentir mais tranquilas em relação a isso e começaram a entender também melhor o processo de cicatrização. Então é super normal nos primeiros 2 dias a cliente ficar com a sobrancelha mais escura, é devido ao processo de cicatrização. A partir do 2º dia, 3º dia mais ou menos, se houve a formação dessa casquinha, ela vai começar a ir soltando aos poucos. Essa casquinha ela não pode ser arrancada de jeito nenhum, então essa é uma indicação que a gente precisa dar para as nossas clientes, que a casquinha ela não pode ser removida. Ela tem que cair naturalmente com o passar dos dias, né? Que vai estar acontecendo a cicatrização normal ali daquele ferimento, né? Eu falo ferimento porque nada mais é do que um cortezinho. Então, gente, a partir do momento que vai caindo essa casquinha, no espaço aonde caiu a casquinha, vai ficar mais claro. E aí a gente recebe aquele monte de mensagem: meu Deus, tá toda falhada, é normal a minha sobrancelha tá assim? É, gente, porque ali tem uma casquinha, então tá mais escuro. Caiu a casquinha, vai ficar mais claro ali onde não tem a casquinha e vai dar a impressão sim de que a sobrancelha está falhada. Mas isso é super normal. Passou isso, caiu toda aquela casquinha, o que acontece? A sobrancelha parece que não foi feita. Parece que o procedimento que você fez não está mais ali. E aí é aquela próxima dúvida, né? Poxa vida, Ana, não pegou nada da sobrancelha, posso retocar? Eu recebia isso também com muita frequência, dava 10, 15 dias do procedimento. Ana, preciso retocar a minha sobrancelha porque não pegou nada. Gente, é totalmente normal. O pigmento, ele parece não ter pego. Por quê? Porque a nossa pele ainda está em processo de fixação das moléculas de pigmento que estão ali embaixo. Então, para que o pigmento comece a aparecer de forma definitiva, vai demorar em média de 21 a 25 dias. Por isso que o procedimento de retoque não pode ser realizado antes do prazo de 30 dias.
Eu, na verdade, não realizo nem com 30 dias. Eu realizo os meus retoques de 40 a 60 dias. Porque durante esse tempo que eu venho trabalhando com micropigmentação, eu percebi que muitas clientes que voltavam com 30 dias ainda estavam com o processo de escamação da pele. Então a pele ainda estava se regenerando e ela ainda estava tendo aquela esfoliação superficial em razão das casquinhas que haviam se formado. Então eu fazia o retoque com 30 dias, mas não ficava legal. Então eu gosto de esperar 40 dias pelo menos, porque aí eu tenho certeza que a pele cicatrizou 100% e que o pigmento já foi fixado da forma que deveria e já está de forma definitiva. Então assim eu vou conseguir avaliar se ficou falha, se eu preciso escurecer, enfim, eu consigo verificar todas as imperfeições para corrigi-las no retoque. Então eu super indico que você faça o seu retoque com uma média de pelo menos 40 dias. Passou de 60 eu já acho demais, mas entre 40 e 60 dias para mim é o prazo ideal de realizar o retoque. Meninas, voltando aí ao processo de cicatrização, né? Só para falar para vocês uma dica que nesses 6 anos eu aprendi batendo a cuca, tá? Porque na verdade em cada curso que eu ia eu aprendia algo diferente. E eu coloquei várias coisas em prática e eu vi que muitas não davam resultado. Então eu vejo muitas pessoas com dúvida em qual produto utilizar no pós-procedimento, tá? Primeiro, existem marcas aí no mercado excelentes de produtos para micropigmentação, que eu tenho certeza que os resultados são maravilhosos. Eu já usei os produtos da Halt, gostei muito do resultado do pós, né? Aquele creme, aquela pomadinha pós para cliente comprar e levar para casa, então achei o resultado maravilhoso. Mas o que eu mais gostei, na verdade, foi de um teste que eu fiz. Na verdade, vou falar para vocês tudo que eu já usei. Então, eu já usei Bepantol, eu já usei Nebacetin, que é péssima por sinal. Eu já usei Troque, que me falaram que era muito boa, mas também não gostei do resultado, tá? Eu já usei as pomadinhas ali, então, como a da Halt e algumas outras que eu não me recordo o nome agora. Uma delas eu acho que é Nativos, uma que é bem antiga, que é até para tatuagem, se eu não me engano, já usei também. Mas a que eu mais gostei, que eu mais tive resultados, foi com a Dersane Hidrogel. O que a Dersane contém? Ela contém o óleo de girassol. O óleo de girassol, ele auxilia a não criar a casquinha. Então, para mim, foi um dos ativos que mais trouxe bons resultados. Então, nos dias de hoje, eu não uso mais a Dersane, tá? Porque eu entendi que todo ferimento, ele cicatriza melhor, tá? E mais rápido se ele estiver em ambiente úmido. O que significa isso? Que quanto mais hidratada eu manter a região, melhor vai ser o meu resultado, menos casquinha vai dar e melhor vai ser a cicatrização dessa casquinha. Então, hoje em dia, eu manipulo uma pomada e eu dou para minhas clientes que ela contém óleo de girassol, que eu amo de paixão, ela contém vitamina A, vitamina E, que são excelentes hidratantes, e alguns outros compostos que vão auxiliar numa boa cicatrização da pele, tá? Então esse é um dos meus segredinhos que eu uso, eu acredito que eu uso isso há 2 anos mais ou menos, tá? E os resultados que eu obtenho são incríveis, são muito bons mesmo, eu super recomendo, tá? E também super recomendo essas pomadas de marcas de produtos para micropigmentação, como a Halt. Eu não tô lembrada do nome das outras, tá? Mas a Halt é uma das mais famosas e é muito boa, é excelente, eu super indico também.
Outra dica bem bacana para você ter uma boa cicatrização é na hora que você realiza o procedimento, quanto menos você agredir a pele da sua cliente, melhor vai ser o teu resultado. O que eu quero falar com isso? Existem muitas profissionais que utilizam fazer 2, 3 passadas da lâmina em cada fio. Ok, Ana, é errado? Não, não é errado. Cada profissional trabalha da forma que julga ser ideal e que julga ser a que traga melhores resultados. Mas depois que eu parei de fazer a segunda passada, os meus retoques foram muito melhores. Por quê? Primeiro, se você faz a segunda passada, a chance de você chumbar o teu pigmento e voltar aquela sobrancelha com um tom acinzentado, bem chumbado, é muito grande, porque a probabilidade de você aprofundar o corte e passar da derme papilar é muito grande. Então, eu não recomendo que você fique repassando os fios. É claro, em algumas vezes é necessário, eu sei, porque às vezes ele não ficou na profundidade correta. Mas para você fazer uma segunda passada, você precisa esticar demais a pele e passar bem suavemente em cima, mas exatamente em cima daquele fio que já foi feito, daquela fissura que já está aberta. Se você não conseguir, você vai fazer um fio duplo. E se você fizer um fio duplo, você vai estar super agredindo a pele e aquele fio vai esfumar. Então não vai ficar um fio bem fininho, bem nítido, bem bonito. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer o procedimento na profundidade correta na primeira passada. E como que eu faço isso? Segredo, gente, esticando muito bem a pele. Eu falo isso para todas as minhas alunas. Você precisa esticar a sua pele fazendo um triângulo. Então eu uso os meus 2 dedos, às vezes os dois, esses dois, não sei o nome de dedo, tá? Então às vezes esticando com esses dois ou com esses dois e com o meu minguinho embaixo. Então você tem que sempre formar um triângulo, ó. Um triângulo esticando a pele, para que a tua pele ela fique muito tracionada. Quanto mais tracionada a pele estiver, mais vai ser, mas mais fácil vai ser de você encontrar a camada correta, né? De você fazer uma passada e já ter o resultado que você precisa. O que eu quero dizer com o resultado que você precisa? É você ter a profundidade correta, que o pigmento penetre de forma que o fio fique super nítido e que você consiga ver ali que vai ter uma excelente cicatrização, né? Que aquele fio ele vai ficar totalmente preenchido, não vai ficar meio pontilhado, né? Às vezes a gente vê quando volta a cliente para o retoque que o fio ficou meio pontilhado, parece, né? Isso é porque você não atingiu a profundidade correta. Legal? Então essa é uma super dica, estica muito bem a pele, deixa ela bem tracionada, sempre em triângulo, né? Esticando em 3 pontos para que você consiga fazer tudo já na primeira passada. Se precisar fazer uma segunda passada, estica muito bem a pele e passa na mesma fissura que você já havia feito para não gerar um fio duplo e esfumar e ficar aquele fio borrado, aquele fio feio. Legal? Sobre o retoque, gente, o que eu faço no retoque? O que eu costumo fazer no retoque? Né? Eu recebo muita pergunta das minhas alunas, Bah, tu faz o retoque na sobrancelha toda? Depende da situação que essa sobrancelha voltou. Então, vamos supor que a sobrancelha veio e quase não pegou. É claro que eu vou precisar refazê-la total. Mas esse refazê-la total não é você ir lá na cega e colocar vários fios novamente. Para que o procedimento fique bem feito, você precisa ir com muita calma, muita paciência e ir refazendo em cima do fio que já havia sido feito. Para que você consiga manter aquele fio fino, definido e bem delicado, para que não fique aquela sobrancelha meio borrada, sabe? Se a gente começa a fazer muito fio ali no retoque, a sobrancelha acaba borrando e não traz um resultado legal. Então, cuidado com isso também, tá? Se você for refazer ela total, você precisa fazer exatamente
exatamente em cima dos fios que você já havia feito. Ok, e agora a cliente chegou para o retoque. Ela tá com a sobrancelha linda, maravilhosa. O tom ficou perfeito, de acordo com os pelinhos dela. Ela adorou, só que ficaram algumas falhas. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Se ficaram somente algumas falhas, eu não vou refazer a sobrancelha inteira. Se eu ficar colocando muito pigmento em um fio que já fixou super bem, eu vou estar jogando uma carga pigmentar ali muito alta e vai chumbar pigmento, vai ficar aquele pigmento feio, escuro, marcado. Então a gente não faz isso. Se o tom ficou legal, ela gostou, ficou de acordo com os pelinhos dela, eu vou refazer somente aqueles que não pegaram ou aqueles que ficaram muito clarinhos, né? Se, vamos supor, ficou alguma imperfeição, uma cauda ficou um pouquinho mais curta que a outra, isso tudo eu vou corrigir fazendo novos fios. Mas se ela ficou perfeita e você precisa somente arrumar onde ficaram algumas falhas, você preenche ali com alguns fiozinhos, o que for necessário. Se você enxerga o fio, faz em cima dele. Se não existe fio, se ele sumiu completamente, você faz um novo fio ali no meio, tá? Sempre cuidando, sempre respeitando o direcionamento natural dos fios da sua cliente, para que essa sobrancelha fique super natural e bem delicada. Outra coisa que é bem importante, às vezes, quando a gente termina o procedimento, tá? A gente olha para a cliente e é muito importante você ter a visão da sobrancelha dela, conseguir olhar para aquela sobrancelha e analisar se não ficou nenhum ponto vazio, né? Não digo falhado, mas às vezes a gente faz os fios e em algum lugar que ela quase não tinha fiozinho, a gente fez, mas mesmo assim ele ainda ficou com alguns buracos. Então isso eu tenho que tomar cuidado, porque se ficaram ainda alguns buracos no momento em que eu fiz o procedimento, provavelmente no retoque esses buracos ainda vão estar ali. Então no retoque eu vou e faço um fiozinho pequenininho naqueles buraquinhos, tá? Para preencher bem a sobrancelha e ficar bem harmônica de acordo com o resto da sobrancelha da cliente.